Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, com muitas encomendas, se for o seu caso, ou produzindo bastante pronta entrega, que aqui é o meu caso. A maioria das minhas vendas são através da pronta entrega. E mais uma opção aqui é esse tapete, gente. Vou chamar ele de tapete fofinho e até colocar o nome de tapete 7 por conta dos grupinhos de 7 pontos. Mas eu vou chamar tapete fofinho porque realmente ele é fofo, muito rápido de fazer. Apenas 14 carreiras, nós chegamos numa medida de, aqui no comprimento dele, eu fiquei com 63 centímetros, que ainda é um tamanho bom para tapete, e na largura eu fiquei com 40 centímetros. Uma ótima medida. Gente, eu gastei 220 gramas de barbante número 6 para fazer esse tapete. Você pode fazer em outros fios também, mas no 6 eu gastei 220 gramas. Então, um tapete super econômico. No final desse vídeo, eu deixei as informações aí por quanto que eu vou vender. Lembrando sempre, olha a data do vídeo. Esse vídeo é um vídeo de julho de 2022. Então, no final, eu deixei as dicas aí, inclusive, por quanto eu vou vender e como eu vou vender. Espero que vocês gostem de mais esse modelo, super rápido de fazer de verdade, e que Deus abençoe e que bombe aí na pronta entrega de vendas. Se você gostar, por favor, deixa um joinha e se inscreva no canal também. O meu Instagram é Paty Kelly Crochê também, é o nome aqui do canal. Segue eu lá que eu sempre tô postando novidade. Sempre os modelos que vêm aqui, eu posto lá antes no Instagram. Pode mandar direct também que eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, minha gente. Então vamos lá para o passo a passo. Vou deixar algumas imagens aí do tapete para você decidir se vai fazer ou não. E vamos embora para o passo a passo. Eu vou utilizar uma agulha número 4 milímetros e o fio número 6, mas pode sim fazer em qualquer outra espessura de fio, né? Lembrando que você vai utilizar a agulha correspondente a esse fio. Também tem pessoas que fazem o fio 6 com agulha 3,5. Meu ponto é mais para o apertado, então eu utilizo a número 4. Vou dar uma laçadinha aqui inicial, uma viradinha, e vou fazer aqui, gente, eu vou precisar de uma base de 39 correntes, tá? Você já tem uma base aí, você já pode pegar e você já vai pular uma fase aí, 2 carreiras. Eu tenho um vídeo também somente da base, eu vou deixar o link aí para vocês, principalmente quem está iniciando, pega o vídeo só da base, que é bem mais detalhado. Então, vamos lá. Aqui hoje eu vou fazer a primeira correntinha e vou contar a partir dessa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim até eu completar 39 correntes. Lembrando que você nunca pode fazer essas correntinhas iniciais muito apertadas, senão depois vai ser bem difícil para você trabalhar nelas, que nós vamos trabalhar de um lado e de outro, tá? Então, eu tenho 10, vou completar as 39. Feito as 39 correntes, então eu não apertei muito e também não fiz muito larga, tá? Pra ficar direitinho aqui a nossa base. Eu vou laçar o fio e vou contar aqui, ó. Uma laçadinha, 2, 3, 4 e 5. Na quinta laçadinha, número 5, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, faço um ponto alto. Pegando somente a laçadinha aqui de cima, ó. Depois vamos trabalhar do outro lado. Faço mais um ponto alto. Ficou com 3, puxo 2 e puxo 2. E assim eu vou fazer até a última correntinha. Cheguei na última correntinha e contando aqui onde viramos, ficou valendo como ponto alto esse daqui. Aí, 1, 2, 3, assim por diante, tenho 36 pontos altos. E agora nós vamos trabalhar nossa curvinha, que eu preciso ter 7 pontos altos aqui dentro da mesma base. Então, aqui eu já tenho um ponto, eu vou colocar mais 6 pontos altos aqui dentro. Pra ficar um total de 7. Fiz mais 6 pontos altos aqui juntinho com aquele que fazia parte
que nós fizemos até a última correntinha, e fiquei com um total de 7 aqui na nossa curvinha. Aqui, por isso que eu começo já com a correntinha, fica, ó, larguinho aqui, quando nós fazemos bastante pontos altos aqui. Aí eu venho, dou uma puxadinha aqui nesse fio, tá? E ele fecha. Eu já vou arrematando ele para esse lado aqui. Por isso que eu falei, assiste aí quem tá iniciando o link só da base, tá? Que eu explico mais devagar essa partezinha aqui toda. Vou laçar o fio e vou vir aqui desse lado e vou começar a fazer pontos altos. Então, aqui já faço o primeiro ponto, laço o fio, vou no próximo, já faço o próximo ponto, no seguinte, mais um ponto, e assim eu vou até o final da minha parte reta, né? Que já vou começar a falar assim, aqui a parte reta e temos a parte da curva. Cheguei ao final da parte reta e vou trabalhar aqui o último pontinho, que é em cima daquelas 5 correntinhas que viramos. Aí eu vou aqui, ó, pego bem, eu sempre gosto de mostrar onde que eu pego aqui. Tem essa laçadinha e essa, eu venho aqui no meio e faço o meu primeiro ponto alto. Né, o primeiro porque vamos ter, ó, bem justinho, mas dá pra fazer. E faço o meu ponto alto desse lado. Assim, eu já fiquei com 2 para minha curva. Eu vou colocar mais 5 pontos altos aqui para ter um total de 7 também, igual ficamos do outro. Aqui eu já tenho 6 pontos, ó, o que eu fiz desse lado, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer mais uma. Ela tá bem apertadinha, eu puxo um pouquinho para cá e faço o último ponto. Tudo dentro da mesma casinha de base. E agora eu vou aqui, ó, na terceira correntinha, aqui na quarta nós fizemos os pontos. Aí na terceira, contando de baixo pra cima, eu fecho com um ponto baixíssimo. Finalizando a nossa carreira de número 1, tá? Nossa primeira carreira. Então, nós ficamos aqui na curvinha com 7 pontos altos. Agora já vamos fazer assim, ó. Aqui da onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou caminhar um pontinho pra frente com um ponto baixíssimo. Assim, eu já fico sob o primeiro ponto da nossa parte reta. E a parte da curvinha vai ficar aqui isolada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos da nossa curva. E aí, nós ficamos com 34 pontos altos aqui no meio, 7 desse lado da curva e 7 desse lado. Para começar a segunda carreira, depois que eu caminhei aqui. Para começar a segunda carreira, daqui onde nós caminhamos para ficar sob a parte reta, né, isolado aqui os 7 pontos da curva, vou subir 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas é só para minha voltinha ficar mais fechadinha, tá? Não conto como ponto alto. Venho na mesma base e já faço o primeiro ponto alto. Vou no próximo de base e faço mais um ponto alto. E assim eu vou trabalhando, um ponto alto para cada ponto de base. Só ir trabalhando assim, até chegar aqui no nosso pontinho da nossa parte reta antes da curva. Aí eu já volto. Cheguei ao final da parte reta, então, conferindo aqui as 2 correntinhas, eu não contei como ponto. 34 pontos altos eu tenho até o último da parte reta. Os 7 estão aqui da nossa curva. E na nossa curvinha eu vou trabalhar assim, eu tenho 7 pontos altos. No primeiro, eu vou fazer 2 pontos altos, ó, faço um, volto na mesma base e faço mais um. No próximo, que é o segundo ponto, eu faço 2 também, na mesma base. No próximo, que é o terceiro, faço 2 pontos altos sobre ele. O próximo, que é o meu quarto ponto alto do meu 7 que eu tenho na curva, eu faço somente um ponto alto. E nos próximos 3 que eu tenho, esse daqui é o quinto ponto, eu vou colocar 2 na mesma base. Aqui eu tenho o sexto ponto do 7 da curva, eu faço 2 na mesma base. E no sétimo e último pontinho, que faz parte da curva, eu também faço 2 sobre a mesma base.
Assim, finalizando a minha curvinha da segunda. Aí, os 13 pontos altos sendo distribuídos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13 com o que temos sozinho aqui no meio. E agora eu começo a trabalhar a parte reta aqui do outro lado, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Sobre cada ponto, eu vou colocando um ponto alto, até chegar aqui no final da parte reta desse lado, e aí eu vou repetir o que eu fiz aqui na curvinha, tá? Se você tiver dificuldade, é só voltar o vídeo nesse momento que eu comecei essa curvinha, e aí faz a mesma coisa do outro lado. Eu vou aqui finalizar a carreira e já venho com vocês. E aí, a gente, para a terceira carreira, já vamos trocar a cor, quem quiser fazer de 2 cores, tá? Já prepara a outra cor aí. Cheguei ao final da carreira, fiz o último aumento na curvinha do outro lado, fiquei também com 13 pontos altos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Aí, vou fechar aqui, ó, nessas duas laçadinhas. Tem as duas correntes, elas ficam aqui, que eu iniciei e venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu já cortei o fio, eu venho com a próxima cor, agora no meu caso aqui é o beterraba, eu já laço e trago ele pra cá. Aí eu dou uma puxadinha aqui no rosa, você pode fazer do jeito que você estiver acostumado, tá? Eu venho aqui, ó, no mesmo pezinho e faço um ponto baixo. Aí eu dou uma puxadinha nos fios aqui atrás, trabalho fazendo alguns pontos altos, pegando esses 2 fiozinhos. Aqui eu tenho um ponto baixo, aí eu subo 2 correntes. Então, aqui eu tenho um ponto alto, tá? Um ponto baixo e 2 correntes equivale a um ponto alto, a altura de um ponto alto. Eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, ainda tô pegando os 2 fiozinhos, mais um ponto alto. Eu vou fazer um grupinho de 7 pontos altos. Aqui eu já deixo uma cor lá pra trás e a cor aqui, ó, pra ser igual. Deixo pra cá, faço mais um pontinho, pegando só o rosa. E agora eu deixo as 2 pontinhas pra lá, depois eu dou 3 nozinhos e finalizo com cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos no próximo. Então, aqui eu já fiz um grupinho de 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 quadradinhos vazios. Fazendo 2 correntes, eu vou na base, pulo 2 e faço aqui um ponto alto. Faço mais 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou sobre o terceiro e faço mais um grupinho de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz mais um grupinho. Então, já tenho um grupinho, 2 quadradinhos vazios e um grupinho. Aqui eu faço mais 2 quadradinhos vazios. Pulo 2, no terceiro um ponto alto. 2 correntes, pulo 2, no terceiro um ponto alto. E a partir desse, eu já faço mais um grupinho de 7 pontos altos. Tenho 3, completo os 7 pontos. Vim fazendo a sequência que eu falei pra vocês. Aí, quando chegou aqui, ó, depois do terceiro grupinho de 7 pontos altos, eu fiz só um quadradinho. E o ponto que eu usei pra fazer o quadradinho, ele ficou aqui, ó, no último ponto da nossa parte reta. É isso mesmo. E pra nossa curvinha, ó, depois que eu cheguei no terceiro grupinho de 7 pontos altos, eu fiz as 2 correntes, pulei 2 de base e fiz aqui esse ponto alto. Vim trabalhando a sequência aqui, ó, do grupinho de 7 pontos altos, 2 quadradinhos vazios, um grupinho, 2 quadradinhos vazios. Aí, fiz um grupinho de 7 pontos altos e terminei com um quadradinho vazio, que o ponto alto que eu formei ele, deu certinho aqui no último ponto alto da nossa parte reta. Agora, para começar a curva, vamos fazer igual fizemos lá do outro lado.
2 correntes só aqui e pulo um de base. Ó, o que eu pulo de base tem aqueles 2 juntos, eu pulo o primeiro e vou no segundo. E faço um ponto alto. Aí eu faço uma corrente, vou no próximo ponto e coloco um ponto alto. Uma corrente, no próximo mais um ponto alto. E assim até eu completar 11 pontos altos, um em cada um de base sem pular nenhum, fazendo uma correntinha de separação. Trabalhei por 11 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, sem pular nenhum. Aí cheguei aqui no finalzinho da carreira, fica certinho aqui o segundo ponto, ó, do último aumento, para mim pular. Eu faço 2 correntes e fecho aqui na terceira correntinha, onde iniciamos a nossa carreira. Fecho bem justinho com um ponto baixíssimo. Essa foi a nossa terceira carreira. 1, 2 e 3. Até o nosso trabalho tá assim até agora, tá? Então, ficou os 11 pontos altos de um lado, 11 pontos altos de outro, com uma correntinha. Nas laterais, ficamos com a sequência aqui que eu passei para vocês, dos grupinhos e os quadradinhos vazios. Depois que eu fechei com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha, eu vou iniciar aqui essa quarta carreira com um quadradinho vazio. Então, faço 3 correntes, que vale como ponto alto, e 2 correntes de separação. Pulo 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto, eu vou começar a mesma sequência que fizemos aqui nessa carreira, só que agora nós vamos trabalhar aqui por cima dos quadradinhos vazios. Então, a partir desse ponto, eu já tenho um ponto alto, vou completar um grupinho de 7. Então, vou no do lado, faço 2, no próximo 3, no próximo 4. Aí, eu faço 2 aqui, ó, no espacinho de 2 correntes, então fica 5 e 6. E eu uso esse ponto de base para fazer o 7º ponto alto. Eu comecei a carreira com quadradinho vazio, fiz o grupinho de 7 pontos altos, agora eu faço 2 quadradinhos vazios. 2 correntes, então fica um em cima do outro aqui. E sobre o grupo de pontos altos, eu formo um quadradinho. 2 correntes, pulo 2 de base. A partir do terceiro, faço mais um grupinho de 7 pontos altos. A partir daqui, vou dando sequência até o final da parte reta. Continuei a sequência. Então, comecei o quadradinho vazio, 7 pontos altos. Aí, 2 quadradinhos, 7 pontos altos, nós sempre completa eles aqui, ó, no quadradinho. 2 quadradinhos vazios e finalizei a parte reta com um grupinho de 7 pontos altos. Certinho aqui deu no último ponto da parte reta. Agora, para fazer a curva, nós vamos continuar com os 11 pontos aqui, só que agora o que vai mudar é que eu vou fazer 2 correntinhas. Então, só já faço 2 correntinhas aqui, vou sobre o primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou sobre o próximo ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. 2 correntes, vou sobre o próximo ponto e faço um ponto sobre ele. 2 correntes, vou sobre o próximo e faço um ponto alto sobre ele. E assim nós vamos trabalhar sobre os 11 pontos altos, agora com 2 correntinhas de separação. Já trabalhei toda a curva fazendo um ponto alto sobre cada de base, com 2 correntes de separação. Faço 2 correntinhas agora para a parte reta desse lado, 2 correntes e vou sobre o grupo de pontos altos e faço um ponto alto sobre o primeiro ponto. Aqui eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e a partir do próximo eu começo a sequência. Depois que eu fiz o quadradinho vazio, então eu fiz o grupinho de 7 pontos altos, 2 quadradinhos vazios. 7 pontos altos, 2 quadradinhos vazios e finalizei a parte reta com 7 pontos altos. Agora, vamos fazer a curva desse lado, 2 correntes e um ponto alto sobre cada de base. 2 correntes, vou no próximo, um ponto alto. 2 correntes, vou no próximo, um ponto alto.
até completar os 11 pontos e já vamos chegar lá no final da carreira. Fiz os 11 pontos com 2 correntes de separação. Para finalizar a carreira, eu faço 2 correntes e venho aqui, ó, na terceira correntinha, onde iniciamos, eu fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira de número 4. Ficamos com os 11 pontos separados por 2 correntes e a sequência aqui da parte reta, começamos com um quadradinho e fizemos os 7 pontos altos com os 2 quadradinhos. Então, se a gente olhar dos dois lados, ó, comecei com um quadradinho vazio, terminei com o grupinho de 7 pontos altos. Aí aqui, ai, desculpa, gente. Aqui do outro lado, comecei com um quadradinho vazio e terminei com um grupinho de 7 pontos altos também. Nossa quarta carreira. Agora, para nossa quinta carreira, eu vou iniciar com 2 quadradinhos vazios. Então, aqui eu já tenho um, eu vou repetir, vou formar mais um aqui. Subo uma, 2, 3 correntes, que vale como o primeiro ponto alto, e 2 correntes de separação. Aí, pulo as 2 correntes de base, vou subir o ponto alto e faço um ponto alto. Já fiz um quadradinho vazio. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, e a partir do terceiro, eu começo a fazer a nossa sequência de 7 pontos altos, 2 quadradinhos vazios e 7 pontos altos. Então, depois, no início, depois dos 2 quadradinhos vazios que iniciei a carreira, vim fazendo os grupinhos e os 2 quadradinhos. Aí, aqui eu fiz um segundo grupinho de 7 pontos altos, 2 quadradinhos e terminei a parte reta com 4 pontos altos, tá? Tá certinho assim. Agora, para fazer a curva, nós vamos fazer assim. Fiz toda a nossa curva, como eu expliquei para vocês. Então, aqui, ó, no primeiro ponto dos 11 da curva, comecei com um aumento, com 2 pontos no mesmo lugar. Aí, vim na sequência, um ponto sozinho, 2 pontos juntos, um ponto sozinho, 2 juntos, um sozinho. 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho e terminei o 11º ponto aqui com 2 pontos altos juntos. Agora, eu vou começar a parte reta desse lado. Faço 2 correntes, vou sobre esse ponto alto e faço um ponto alto. Então, a partir de agora, a parte reta eu vou fazer igual aqui, ó, quando começamos aqui. Então, eu tenho 2 quadradinhos vazios e vou fazer a sequência de 7 pontos altos e 2 quadradinhos vazios eu vou fazer aqui desse lado também. Então, aqui eu vou repetir esse quadradinho. Faço aqui um ponto alto e formo mais um quadradinho vazio. Pulo 2 de base e a partir do terceiro eu faço a nossa sequência de 7 pontos altos e 2 quadradinhos vazios. Com um grupinho de 4 pontos altos, depois os 2 quadradinhos vazios, um grupinho de 7 pontos altos, né? Fizemos a sequência. 2 quadradinhos, um grupinho. Terminei a parte reta com 2 quadradinhos vazios. Agora, nós vamos começar a curva. Por algumas carreiras, nós vamos fazer assim, até antes do bico. Antes daquela carreira toda fechada em pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntes. E aqui na dupla de pontos altos, eu vou fazer um no primeiro ponto e 2 pontos no segundo ponto. Em todas as duplas, nós vamos fazer um aumento. Faço 2 correntes, o ponto alto sozinho vai permanecer. Eu faço um ponto alto sobre ele. E vou dar sequência desse jeito. 2 correntes, onde tiver 2 pontos altos, eu vou fazer sempre Trabalhei a parte reta desse lado e finalizamos a parte reta com um grupinho de 4 pontos altos. Agora, para a curva, vou fazer 2 correntes. No primeiro, dos 11 pontos da nossa curva, eu faço 2 juntos. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Aí, 2 correntes no próximo ponto, faço somente 2 correntes no próximo de baixo. Isso, eu coloco 2 correntes e assim por diante. No próximo, só 2 correntes, no próximo 2, até chegar aqui ao final da carreira.
Finalizei a curva com 2 pontos altos, né? Assim como começamos, com 2, e finalizei com 2. Aí, faço 2 correntes, e na terceira correntinha, onde iniciamos a carreira, eu fecho fazendo um ponto baixíssimo. E assim ficou a nossa carreira de número 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Para a carreira de número 6, eu vou iniciar aqui a parte reta com um grupinho de 4 pontos altos. Aí eu faço 1, 2, 3 correntes, que vale como meu primeiro ponto. Faço aqui dentro do espacinho de 2 correntes, 2 pontos altos. E sob o ponto alto de base, um ponto alto. Então, iniciei a parte reta com 4 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 quadradinhos vazios. Pulo aqui, coloco o ponto alto nesse ponto. 2 correntes, pulo 2 de base. Formo mais um quadradinho vazio. E a partir desse ponto, eu vou fazer a sequência de 7 pontos altos e 2 quadradinhos vazios. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, né? Uso aqui o espacinho para fazer os pontos. E 7. E agora é só continuar até o final da parte reta a sequência de 7 pontos, 2 quadradinhos. E aí, vamos ver como que termina aqui. Então, comecei a carreira com 4 pontos altos, fiquei com 2 quadradinhos vazios, grupinho de 7 pontos. Aí, 2 quadradinhos vazios e mais um grupinho. E terminamos a parte reta com 2 quadradinhos vazios. E agora, vamos começar a nossa curva. Vou fazer 2 correntes e no primeiro grupinho aqui, nós vamos fazer um aumento. Onde estiverem 2 pontos, eu faço um sobre o primeiro e 2 sobre o segundo. 2 correntes de separação e sobre o ponto alto sozinho, eu vou permanecer fazendo ele, ó. Faço um ponto alto sobre ele. E continuo assim. 2 correntes, onde tenho 2 pontos altos, eu faço um sobre o primeiro ponto e 2 sobre o segundo. As 2 correntes e vamos seguindo assim pelos 11 pontos altos da nossa curva, tá? Onde tiver 2, eu faço um no primeiro, 2 no segundo. E onde tiver o ponto alto sozinho, eu repito ele nessa carreira. Cheguei ao final da carreira de número 6, desde o início do trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora eu vou começar mais uma sequência dessa. Na carreira agora de número 7, na 8, na 9 e na 10. Eu vou fazer a sequência começando a parte reta com 7 pontos altos do grupinho, depois o quadradinho vazio, 2 quadradinhos vazios e a sequência com 4 pontos altos, tá? Nós vamos repetir esta sequência. Então, aqui na parte reta, eu já subo 3 correntes, já faço meu primeiro grupinho de 7 pontos altos. Eu já tenho 4, faço 5, 6 e 7 pontos altos. Então, já fiz o grupinho de 7 pontos altos. Aí, que caso você se perca, é só você olhar aqui, ó, na carreira de baixo. Então, eu comecei essa carreira de 7 pontos altos. Então, agora são 2 quadradinhos, 7 pontos altos. 2 quadradinhos e 7 pontos altos. Até aqui o final da nossa parte reta. A sequência terminou com um quadradinho vazio. Então, começamos com 7 pontos altos, aí, ó, 2 quadradinhos vazios, grupinho de 7 pontos altos. 2 quadradinhos vazios, o grupinho, e terminei com um quadradinho vazio. Agora, para a curva, eu vou fazer 2 correntes e no grupinho aqui de 3 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto sobre o primeiro ponto, um ponto alto sobre o segundo, e sobre o terceiro ponto, eu faço 2 pontos altos na mesma base, tá? Ficando agora com 4 pontos altos. Faço 2 correntes e sobre o ponto alto, faço um ponto alto. Vou manter o ponto alto.
2 correntes, vou para o próximo grupinho. Faço um ponto alto sobre o primeiro, um sobre o segundo e 2 pontos altos sobre o segundo ponto, sobre o terceiro ponto, ficando com 4. 2 correntes, o pontinho do meio, eu faço um pontinho sobre ele. 2 correntes, e assim eu vou seguir a nossa curva. Onde tem os grupinhos, eu faço o aumento. E nos primeiros pontos eu faço só um. Aqui cheguei no terceiro, eu faço um. No mesmo lugar, mais um ponto alto, as 2 correntinhas de separação. Vou fazendo assim por toda a curvinha. Trabalhei toda a curva, fazendo os aumentos no grupinho de pontos e mantendo o ponto alto, com 2 correntinhas de separação. Agora, para a parte reta, 2 correntes e vamos repetir o que fizemos aqui, ó, no início da carreira. Então, já inicio com um grupinho de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos para o início da carreira e dou sequência fazendo os 2 quadradinhos, os grupinhos até o final da parte reta. Começando com os 7 pontos altos, dei a sequência, os 2 quadradinhos e os grupinhos. Aí cheguei aqui para fazer a curva, só para relembrar, 2 correntinhas, venho sobre o primeiro grupinho. Faço um ponto alto para cada um dos primeiros, né? No caso, tenho 3 pontos no total. E no último, eu faço 2 pontos altos, fazendo um aumento. Então, tinha 3 na carreira anterior, passo a ter 4 nessa carreira. 2 correntinhas sobre o ponto alto, um ponto alto. Já faço 2 correntes e sigo desse jeito, igualzinho fizemos do outro lado, até o final da carreira. Trabalhei toda a curva desse lado também. Fiz 2 correntes e fecho na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, bem justinho. Então, terminei a nossa carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nossa 7ª carreira. Então, agora eu vou fazer a carreira de número 8. Como eu comecei uma sequência aqui, ó, no grupinho de 7 pontos altos, então eu vou começar agora com um quadradinho vazio, para mim me direcionar por aqui. Começo com um quadradinho vazio e dou sequência aos 7 pontos altos e 2 quadradinhos. 2, 3 correntinhas que vale como meu primeiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base. E a partir aqui do terceiro, começo a fazer meu primeiro grupinho. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora eu dou sequência aos 2 quadradinhos e os 7 pontos altos até chegar aqui no final da parte reta. Cheguei ao final da parte reta, depois do quadradinho vazio, fiz a sequência dos 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Terminei a parte reta com um grupinho de 7 pontos altos. Então, se a gente observar aqui, ó, repeti essa carreira. Aqui eu terminei com um grupinho, aqui também. Então, vai servir pra gente se espelhar lá do outro lado, que vamos repetir essa carreira aqui desse lado, tá? Então, eu fiz essa com vocês, e vocês vão fazer aqui e a outra curvinha. A curvinha vai ficar bem fácil também. 2 correntes e vamos continuar aumentando no último ponto alto. Faço um no primeiro, um no segundo, um no terceiro e um sobre o quarto ponto alto. Aí, no mesmo lugar, faço mais um, passando de 4 para 5 pontos altos. Faço 2 correntes e permaneço fazendo esse pontinho de base, sozinho. Faço 2 correntes e já vou para o próximo grupinho, eu vou fazer do mesmo jeito, aumentar no último ponto, manter
o ponto alto. Chegar aqui do outro lado, vou começar com o quadradinho vazio, fazer a sequência, e aqui do outro lado fazer os aumentos em cada grupinho e manter o ponto alto. E eu já vejo vocês no final da carreira. Essa aqui é a nossa carreira de número 8. Cheguei ao final da carreira de número 8. Vou fazer as 2 correntinhas e finalizar aqui na terceira correntinha, daquelas 5 que iniciamos. Finalizei a carreira, então, nas 2 partes retas, nós começamos com o quadradinho vazio, demos sequência, finalizando a parte reta com 7 pontos altos. Na partezinha da curva, nós ficamos com 5 pontos altos em cada grupinho, mantivemos o ponto alto sozinho e 2 correntes de separação. Agora, vamos começar a nossa carreira de número 9. Eu vou olhar aqui para ver qual que é a sequência. Então, fiz a de 7 pontos altos, fiz. Fiz aqui, começa com um quadradinho, fiz. Então, agora eu vou começar com 2 quadradinhos vazios. E aí, a partir daqui, fazer a sequência de 7 pontos e 2 quadradinhos. Então, eu já subo 1, 2, 3 correntes, que vale como o primeiro ponto alto. E 2 correntinhas, que vale de espaço. Venho aqui sobre esse ponto alto e formo o meu primeiro quadradinho vazio, aí faço 2 correntes, pulo 2 pontinhos de base e no terceiro eu formo meu segundo quadradinho. E a partir daqui eu vou fazer os grupinhos de 7 pontos altos. Tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Faço as 2 correntes e sigo fazendo a sequência. Cheguei ao final da parte reta, depois do quadradinho vazio, fiz a sequência dos 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Terminei a parte reta com um grupinho de 7 pontos altos. Então, se a gente observar aqui, ó, repeti essa carreira. Aqui eu terminei com um grupinho, aqui também. Então, vai servir pra gente se espelhar lá do outro lado, que vamos repetir essa carreira aqui desse lado, tá? Então, eu fiz essa com vocês e vocês vão fazer aqui e a outra curvinha. A curvinha vai ficar bem fácil também. 2 correntes e vamos continuar aumentando no último ponto alto. Faço 1 no primeiro, 1 no segundo, 1 no terceiro e 1 sobre o quarto ponto alto. Aí, no mesmo lugar, faço mais um, passando de 4 para 5 pontos altos. Faço 2 correntes e permaneço fazendo esse pontinho de base, sozinho. Faço 2 correntes e já vou para o próximo grupinho, eu vou fazer do mesmo jeito, aumentar no último ponto, manter o ponto alto. Chegar aqui do outro lado, vou começar com o quadradinho vazio, fazer a sequência, e aqui do outro lado, fazer os aumentos em cada grupinho e manter o ponto alto. E eu já vejo vocês no final da carreira. Essa aqui é a nossa carreira de número 8. Cheguei ao final da carreira de número 8. Vou fazer as 2 correntinhas e finalizar aqui na terceira correntinha, daquelas 5 que iniciamos. Finalizei a carreira, então, nas 2 partes retas, nós começamos com o quadradinho vazio, demos sequência, finalizando a parte reta com 7 pontos altos. Na partezinha da curva, nós ficamos com 5 pontos altos em cada grupinho, mantivemos o ponto alto sozinho e 2 correntes de separação. Agora, vamos começar a nossa carreira de número 9. Eu vou olhar aqui para ver qual que é a sequência. Então, fiz a de 7 pontos altos, fiz. Fiz aqui, começa com um quadradinho, fiz. Então, agora eu vou começar com 2 quadradinhos vazios. E aí, a partir daqui, fazer a sequência de 7 pontos e 2 quadradinhos. Então, eu já subo 1, 2, 3 correntes, que vale como o primeiro ponto alto. E 2 correntinhas, que vale de espaço. Venho aqui sobre esse ponto alto e formo o meu primeiro quadradinho vazio, aí faço 2 correntes, pulo 2 pontinhos de base e no terceiro eu formo meu segundo quadradinho. E a partir daqui
Eu vou fazer os grupinhos de 7 pontos altos. Tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Depois que eu iniciei com a sequência de 2 quadradinhos vazios, eu fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos vazios e finalizei com um grupinho de 4 pontos altos. E para a curva, essa que é a nossa carreira de número 9, vou permanecer trabalhando do mesmo jeito. Para cada um dos primeiros pontos, de cada grupinho de pontos, eu vou fazer um ponto alto e fazer o aumento no último ponto. Então, eu venho aqui 2, 3, 4 e 5 pontos altos. E no último, eu faço o aumento, fazendo mais um ponto no mesmo lugar. Então, passei de 5 para 6 pontos altos nessa carreira. Faço 2 correntes e permaneço fazendo ponto alto sobre ponto alto, esse pontinho sozinho. 2 correntes, vou para o próximo grupinho e é só trabalhar do mesmo jeito. Faço um ponto alto para cada um de base. Tenho 5 pontos altos na carreira anterior. E no último, eu faço mais um pontinho. 2 correntes, repito o ponto alto. Que a gente inicia aqui a parte reta com os 2 quadradinhos. E depois vem trabalhando 7 pontos e 2 quadradinhos. Aí é só olhar essa daqui, que a gente já trabalhou. E agora estamos fazendo essa daqui que inicia com 2 quadradinhos. A parte da curva do outro lado, do mesmo jeito, só aumentar no primeiro pontinho, manter esse ponto sozinho e as 2 correntinhas. Eu já vejo vocês ali no final dessa carreira, que é a número 9. Cheguei ao final da carreira 9, já fiz 2 correntinhas e fechei na terceira correntinha. Então, a parte reta, né, pra gente se guiar. Começamos com 2 quadradinhos vazios, foi a sequência. Terminei a parte reta com 4 pontos altos. Aqui do outro lado ficou a mesma coisa, os 2 quadradinhos vazios, terminei com os 4 pontos altos. E na parte da curva, nós ficamos com 6 pontos altos nessa carreira. As 2 correntes e permanecemos o ponto alto aqui entre um grupinho e outro. Agora, para fazer a nossa carreira de número 10, é só a gente olhar aqui. Comecei a carreira de 7 pontos, depois comecei com um quadradinho vazio, comecei com 2 quadradinhos e agora eu vou começar com 4 pontos altos. Então, vou repetir esta carreira aqui. Aí, já faço 3 correntinhas, né? Essa carreira de número 10. Subo as 3 correntes. Já faço um grupinho de 4 pontos altos. Uso o espaço de 2 correntes. Faço 2 pontos. E aqui, sobre esse pontinho de base, um ponto alto. Então, eu sei que a partir de agora, eu vou fazer 2 correntes, um quadradinho vazio. 2 correntes, pulo 2 de base. No terceiro, um quadradinho vazio. E a partir desse, faço um grupinho de 7 pontos altos. E assim por diante, eu vou fazer o grupinho, os 2 quadradinhos, até o final da parte reta. Cheguei ao final da parte reta, então eu iniciei com um grupinho de 4 pontos, os 2 quadradinhos vazios, o grupinho de 7 pontos altos, 2 quadradinhos vazios, 7 pontos altos, e sei que terminei com 2 quadradinhos vazios. Eu vou fazer a mesma coisa lá na outra parte reta. E se a gente quiser ter uma base, é só começar por essa carreira e repeti-la. Aí eu vou fazer 2 correntinhas e agora fazer o nosso cantinho, que é só ir fazendo do mesmo jeito que estamos fazendo até agora. Um ponto alto para cada um dos primeiros. Já tenho 6 pontos altos na base. Então, vou repetir todos eles. 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Aí, sei que eu vou na mesma base e faço mais um ponto alto, ficando com 7. Em todos os grupinhos, eu vou trabalhar assim.
Aí, as duas correntinhas, sob o ponto alto, um ponto alto. As duas correntes, e vou repetir todos os grupinhos aumentando no último ponto. Repetir o pontinho do meio aqui entre um grupinho e outro. Chegar do outro lado, eu sei que eu vou começar com 4 pontos altos e ter a sequência de 2 quadradinhos vazios e 7 pontos altos. E aqui na curva do outro lado, vou trabalhar também, fazendo um aumento em cada último ponto e mantendo o ponto alto do meio com 2 correntinhas. Eu vou adiantar a carreira e já venho no final da carreira de número 10, que é essa. Cheguei ao final da carreira 10, então eu sei que na parte reta eu comecei com 4 pontos altos, terminei com 2 quadradinhos vazios. Isso falando dos dois lados, fizemos igual. E em cada grupinho da nossa curva, nós estamos com 7 pontos altos e mantendo o ponto alto do meio com 2 correntinhas. Então, aqui nós terminamos a sequência de 7 pontos, aí a carreira começa com um quadradinho, 2 quadradinhos e 4 pontos altos. Então, agora eu vou começar uma outra sequência, só que eu não vou fazer toda ela. Se você quiser fazer, eu digo a sequência até chegar no grupinho de 4 pontos altos. Se você quiser fazer, fique à vontade e permaneça aumentando nas partes da curva, tá? Como eu queria um tapete menorzinho para vender mais o parzinho mesmo e ser bem rápido, então assim para mim ficou ideal. Eu vou fazer a próxima carreira, que vai ser essa carreira aqui. Vou começar com o grupinho de 7 pontos altos. 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto. Eu vou trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto, até completar o grupinho de 7 pontos. 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Aí, faço 2 correntes e faço a sequência. Então, para a carreira 11, eu sei que eu comecei com um grupinho de 7 pontos altos, aí fiz a sequência de 2 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos vazios. 7 pontos altos e terminei a parte reta com um quadradinho vazio, que é esta carreira aqui, ó, que fizemos. Fizemos ela aqui e fizemos ela aqui, que começou com 7 pontos altos. Vamos fazer do outro lado, na parte reta, do mesmo jeito. Aqui na nossa parte da curva, nós estamos ficando com 8 pontos altos, as 2 correntes, e mantém o ponto alto do meio, tá? Então, cada grupinho ficando com 8 pontos, essa é a nossa carreira de número 11. Eu vou adiantar toda ela e já venho com vocês que a próxima carreira de número 12, nós vamos trabalhar com, no meu caso aqui, o rosa, que eu iniciei. Se você estiver fazendo só de uma cor, pode continuar. Caso contrário, você vem com a outra cor, já prepara, que nós vamos passar uma carreira, toda fechada em pontos altos. Agora eu vou fazer uma carreira no rosa, e eu não vou cortar o fio, tá? Esse beterraba eu não vou cortar, porque eu vou voltar a usar ele na próxima carreira. Então, eu vou fazer assim, aqui no meu caso. Mas se você quiser, você corte, arremata e começa com o rosa. Aí, eu venho aqui, ó, na laçada do beterraba e dou uma puxadinha no fio. Aí, eu venho no mesmo pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Aí, aqui eu passo o beterraba pra frente, ó, e faço uma correntinha. Passo ele pra trás e faço mais uma correntinha. E aqui ele fica no aguarde para a próxima carreira. Aí vão ser mais 2 carreiras que nós vamos fazer com ele, as 2 últimas carreiras. Eu já tenho meu primeiro ponto alto, ó, depois fica escondidinho quando a gente fechar a carreira. Se caso você for fazer assim, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Essa é a carreira de número 12, então nós vamos trabalhar onde tiver ponto alto, vou trabalhar ponto alto. Onde tiver 2 correntinhas, vou trabalhar 2 pontos altos. Só na curva que nós vamos permanecer o aumento. Então, aqui eu vou trabalhando. Onde eu tenho um ponto alto, vou fazendo um ponto alto sobre ele. Onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou
fazer 2 pontos altos. Onde eu tenho ponto alto de base, faço ponto alto sobre ele. Aqui tenho 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui eu começo, tem um grupinho de pontos altos, vou trabalhar um sobre cada um deles. E assim nós vamos trabalhando toda a nossa carreira de número 12. Aí quando chegar aqui, eu relembro vocês que nós vamos permanecer. Eu vim trabalhando um ponto alto para cada de base, nos espacinhos, 2 pontos altos. Cheguei aqui no grupinho, fiz um ponto alto para cada de base, e chegar no último, vou permanecer fazendo o aumento. Então, venho no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Aqui eu tenho 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. No mesmo espacinho. Tenho um ponto alto de base, trabalho um ponto alto sobre ele. Aqui tenho 2 correntes, faço 2 pontos altos. E sigo a sequência desse jeito, fazendo toda a carreira em pontos altos, só não esquecendo de fazer o aumento nos nossos grupinhos da curva, tá? Permanecer fazendo os aumentos. Eu vou adiantar toda a minha carreira e já venho com vocês aqui pra gente trocar a cor novamente e fazer as 2 últimas carreiras. Cheguei ao final da nossa carreira de número 12. Eu fiquei aqui nessa carreira com um total de 234 pontos altos. Aí você dá uma conferida, se caso deu alguma alteração aí, você não ficou com o mesmo número de pontos, aí você corrija nessa carreira aqui. Se ficou a mais, você pode diminuir pontos, ou se ficou a menos, você pode colocar um aumento aí, dividir os aumentos e chegar em 234 pontos altos, porque a próxima carreira vai ficar certinha. E aqui eu vou finalizar a carreira. Um ponto baixíssimo. Ainda finalizo no rosa, bem justinho. E agora eu pego a outra cor que eu deixei aqui, aguardando, e trago ela pra cá. Dou uma apertadinha no rosa. Agora eu vou começar a carreira de número 13. Aí eu venho aqui no mesmo pezinho do ponto. Como eu puxei, vai ficar mais apertadinho. Eu faço um ponto baixo. Aqui eu posso cortar esse rosa já. É só cortar aqui o fio, depois eu faço o arremate. Fiz o ponto baixo, vou subir 2 correntes, pra mim ter aqui meu primeiro ponto alto. E no mesmo pezinho ainda, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Venho aqui, faço mais um ponto alto. Na mesma base ainda, faço mais um ponto alto, ficando com um total de 3. E agora eu faço uma correntinha e vou pular 2 pontos de base, 1 e 2, e no terceiro eu prendo com um ponto baixo. Faço uma corrente, aí pulo 2 de base. No terceiro, eu coloco 3 pontos altos. A mesma base. Faço uma corrente, pulo 2 pontos, e no terceiro, prendo com um ponto baixo. E assim vai ser a nossa volta de número 13. Vou fazendo uma correntinha, pulo 2 de base, no terceiro faço 3 pontos altos. 2. E o terceiro. Aí faço uma correntinha, pulo 2 de base. No terceiro, fecho com ponto baixo, prendo com ponto baixo. E assim eu vou fazer toda a volta, tanto aqui na parte reta, quanto na parte da curva, nós vamos sempre fazendo assim, tá? Essa é a nossa penúltima carreira. Depois que eu fechei com ponto baixíssimo a carreira de número 12, para começar a carreira de número 13, eu vou caminhar para o próximo ponto, que é o pontinho do meio do primeiro grupinho, né? Temos todos os grupinhos, então é o ponto do meio. Aí aqui eu subo 3 correntinhas, que vai valer como um ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar mais 4 pontos altos. 2, para ficar com um total de 5. 3 e 4 pontos altos.
Assim, eu fiquei com um total de 5 pontos altos, no pontinho do meio da carreira anterior. Agora eu faço uma correntinha e vou prender sob o ponto baixo da carreira anterior. Faço uma correntinha, vou sobre o próximo grupo. Já tenho o primeiro, então aqui no pontinho do meio, vou fazer 5 pontos. Aqui eu faço 2, 3, 4 e 5 pontos, tudo o mesmo ponto de base, no pontinho do meio. Faço uma corrente e no ponto baixo eu prendo com um ponto baixo. Toda a carreira nós vamos trabalhar assim. Lembrando sempre, né, que você vai colocando aí seu tapete na parte reta, né, numa superfície plana e vai vendo se vai ficando certinho. Se tiver necessidade, você pode alterar aqui o número de correntinhas ou de pontos. Vou fazer uma corrente, vou no próximo grupinho. E no pontinho do meio, eu trabalho 5 pontos altos. E assim eu vou trabalhar por toda a nossa última volta, fazendo o grupinho de 5 pontos altos sempre no pontinho do meio, do grupinho de 3 da carreira anterior, uma correntinha e prendo no ponto baixo com um ponto baixo. Fazendo assim, nós vamos terminar o nosso tapete. Cheguei ao final da carreira, da nossa última carreira. Faço uma correntinha que prendi com ponto baixo e vou lá na terceira correntinha onde iniciamos a carreira. Introduzo a agulha dentro dela e puxo bem justinho, fechando com ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o fio e fazer o arremate. Nosso tapete tá terminado. Vou passar aqui pra trás. Depois eu vou arrematar. E tá pronto mais um tapetinho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe, que seja mais um que venda bastante, que venda muito. E quem ficou aqui até o final, eu vou dar uma dica aí. Lembrando, gente, que esse vídeo aqui eu tô fazendo ele em julho de 2022. Julho de 2022. Eu fiz na intenção de vender bastante, fazer uma grande produção aí de dupla de tapetinhos. Então, vou fazer 2 tapetinhos, colocar no saquinho e vender aí na promoção. Os 2 tapetinhos eu vou vender por R$ 45, tá? Então, é um tapete que dá até para você vender ainda por R$ 20. Presta atenção, se você paga até R$ 25 aí no quilo de barbante, como ele gastou 220 gramas, você vai gastar R$ 6 para fazer cada um. Então, eu vou vender os 2 por 45, quer dizer, 2 de custo vai sair R$ 12 para mim, eu vendendo por 45, dá a diferença de... Eu tenho um lucro de R$ 33 fazendo os 2 tapetinhos. Um tapete muito rápido, de 14 carreiras, que rapidamente aí nós vamos confeccionar. Você pode fazer de uma cor só ou de 2 cores também. E lembrando aí, gente, que cada um tem o preço que paga, onde é que compra, se paga frete, em quanto tempo que fabrica, né, que você consegue confeccionar. Então, são muitos fatores. Mais uma dica, se você paga até R$ 25 num quilo, dá para você vender aí um por 20, né? Se você quiser vender bem barato, vender cada um por 20. No meu caso, eu vou vender os 2, o kitzinho aí, a dupla, por R$ 45. Um beijo no coração, me segue lá no Instagram também, que sempre tem novidade. Todo dia eu tô por lá. E a área de membro, gente, já tem vídeo novo, um tapete lindo e maravilhoso. Ele tá até aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ele está na área de membros. Se você se tornar membro aí, a partir de agora, é R$ 7,90 é o primeiro valor, né? Lembrando, julho de 2022, você já tem acesso a esse lindo tapete. Ele é primo irmão do tapete laranja, a mesma base do tapete bumerangue. E vai ser mais um que nós vamos fazer bastante e vender. Beijo no coração, até o próximo. Coração para vocês sempre. Tchau, gente. Fica com Deus.